Paguei a faculdade do meu irmão durante 4 anos. Cada mensalidade, cada livro, cada semestre. No casamento dele, me puseram na mesa de serviço, entre a cozinheira e o rapaz que servia as bebidas. Minha mãe se inclinou para mim antes de o jantar começar e sussurrou para eu não fazer uma cena. Eu sorri, me levantei, pedi o microfone e fiz um brinde que deixou 120 pessoas sem saber onde enfiar a cara. Meu nome é Carmen Vidal e tenho 32 anos. Sou técnica em administração de empresas e trabalho há 6 anos numa firma de contabilidade em São Paulo. Não sou a mais chamativa da sala, nem a que conta as piadas mais engraçadas. Sou a que chega pontual, a que tem os papéis em ordem, a que quando diz que vai fazer algo, faz. Isso sempre me pareceu suficiente. Demorei muito para entender que em certas famílias o suficiente não é agradecido, é aproveitado. Somos 3 irmãos. Eu sou a mais velha. Depois vem o Rodrigo, que tem 29 anos, e depois a Marisol, que tem 24. Meu pai morreu quando eu tinha 19, o Rodrigo 16 e a Marisol 11. Foi um infarto no trabalho, numa terça-feira de março, sem aviso. Aquelas mortes que não te dão tempo de se preparar, nem de se despedir, nem de nada. Só de absorver o golpe e seguir de pé, porque não resta outra opção. Minha mãe se chama Glória. É uma mulher que ama os filhos, disso não duvido. Mas ama daquele jeito que não distribui igual, daquele jeito em que um filho é o orgulho que se exibe e outro é o sustento que se dá por garantido. O Rodrigo sempre foi o orgulho. Desde pequeno, minha mãe falava dele com aquele tom que a gente usa para as coisas que nos pertencem de uma maneira especial. O Rodrigo isso, o Rodrigo aquilo. O Rodrigo vai ser alguém. Eu escutava e não sentia inveja, porque então ainda não entendia que aquele tom significava que eu era outra categoria de pessoa naquela casa. Quando meu pai morreu, eu estava no primeiro ano da minha faculdade. Eu tinha uma bolsa parcial e trabalhava nos fins de semana numa papelaria do centro, para cobrir o que a bolsa não alcançava. Minha mãe começou a trabalhar como costureira em domicílio, que era o que ela sabia fazer, e entre as duas íamos cobrindo as despesas da casa. O Rodrigo ia para o ensino médio, a Marisol para o ensino fundamental. Eu não larguei a faculdade porque largá-la me parecia render-me a algo que não tinha me feito nada, e eu não era das que se rendem. Me formei aos 23 anos e comecei a trabalhar de imediato. O primeiro salário completo que recebi, eu usei para 3 coisas: pagar uma dívida que minha mãe tinha com uma vizinha, comprar um colchão novo para a Marisol, que já fazia 2 anos que dormia num afundado, e abrir uma conta poupança para o Rodrigo com R$ 2.000 dentro, porque em 3 meses ele terminava o ensino médio e queria estudar engenharia industrial. O Rodrigo queria estudar numa universidade particular, porque a pública ficava longe e porque, segundo ele, o nível era melhor. Minha mãe me disse isso uma noite na cozinha, enquanto dobrava roupas, com aquela voz de quem já sabe qual vai ser a resposta e só está esperando que a outra pessoa a diga primeiro. É que a universidade pública fica muito longe, Carmen, e o nível da particular é melhor para o que ele quer estudar. Quanto custa a inscrição? Perguntei. Ela me disse o valor. Era manejável se eu ajustasse algumas despesas. Eu disse que sim. Não houve nenhuma conversa sobre se era justo ou não, sobre se eu tinha tido a mesma opção quando comecei minha faculdade, sobre o que aconteceria se em algum momento eu precisasse desse dinheiro para outra coisa. Só sim, e pronto. Assim começaram os 4 anos. A mensalidade da Universidade do Rodrigo era de R$ 3.800. A isso se somavam os livros, que no primeiro semestre foram quase R$ 2.000, o transporte quando a rota do ônibus mudou e ficou menos conveniente, o laptop que ele precisou no segundo ano, porque o que tínhamos em casa já não rodava os programas de design técnico, a impressora que estragou no meio do terceiro ano. Nunca mantive a conta exata, porque manter a conta me fazia sentir como se estivesse cobrando algo que não deveria cobrar. Hoje sei que isso foi um erro. Rodrigo estudava, tirava boas notas, isso é preciso dizer,
Não era preguiçoso, mas também não era alguém que reconhecia o que custava a outra pessoa o que ele recebia. Passava em casa nos fins de semana, comia, deixava roupa suja no banheiro e ia embora. Nunca trabalhou durante a faculdade porque minha mãe dizia que o importante era que ele se concentrasse nos estudos, argumento que ninguém usou quando eu estudava e trabalhava aos sábados na papelaria. No quarto ano, Rodrigo conheceu Fernanda. Ela era filha de uma família com dinheiro. Isso ficou claro desde a primeira vez que minha mãe a mencionou, porque minha mãe sempre menciona essas coisas com um tom diferente do que usa para todo o resto. Fernanda era bonita, simpática e vinha de um mundo onde os gastos não eram calculados no fim do mês. Rodrigo se apaixonou com aquela intensidade de quem descobre pela primeira vez que há pessoas para quem a vida é mais fácil e decidiu que queria viver nesse mundo. Ele se formou em julho. A cerimônia foi num domingo de manhã. Houve fotos, houve flores, houve um almoço num restaurante que a família da Fernanda pagou, porque minha mãe e eu não tínhamos orçamento para esse tipo de lugar. Nas fotos daquele dia, Rodrigo aparece sorrindo entre a namorada e a mãe. Eu apareço em 2 fotos de grupo, ao fundo, de lado. O noivado veio 6 meses depois. O casamento começou a ser organizado, com a velocidade e a escala de quem não precisa pensar no custo, porque o custo é arcado por outra pessoa. A família da Fernanda bancava o salão, a música, o banquete. Minha mãe contribuiu com o que pôde, que não era muito. Rodrigo me ligou uma tarde para me dizer que tinham reservado o salão e que o casamento seria em maio. Que bom, eu disse. Quando você me dá os detalhes do local? Sim, te mando tudo, ele disse. Ah, você se importa de não trazer acompanhante? É que os lugares estão muito contados. Deixei passar. Sem acompanhante, tudo bem. O convite chegou 2 semanas antes do casamento. Era de papel grosso, com letras douradas, com o nome dos noivos gravado em relevo. Bonito. Meu nome estava escrito à mão na frente. Carmen Vidal. Sem mesa atribuída no convite, o que me pareceu estranho, mas não disse nada. No dia do casamento, cheguei pontual ao salão, com meu vestido azul marinho que tinha comprado no mês anterior e que me custara o que não deveria gastar, mas que eu queria estrear porque era o casamento do meu irmão. Na entrada havia uma recepcionista com uma lista de mesas. Disse meu nome. Ela verificou a lista. Apontou-me para o fundo do salão, passando pela pista de dança, passando pelas mesas redondas com toalhas brancas e arranjos de flores, até chegar a uma área lateral onde havia 3 mesas retangulares mais simples, sem flores, com toalhas de cor diferente do resto. Mesa 12, ela disse, e já estava olhando para o próximo. Aproximei-me. Na mesa 12 estava Hortência, a senhora que tinha feito o bolo e que esperava para falar com alguém sobre o pagamento do restante do seu trabalho. Estava o rapaz de 19 anos, que distribuía as bebidas durante a noite e que aproveitava os momentos livres para checar o telefone. Estava uma senhora mais velha que se revelou ser a costureira que tinha arrumado o vestido da mãe da Fernanda e que também não tinha sido convidada formalmente, mas estava ali porque lhe deviam o pagamento final. E estava eu. Sentei-me. 10 minutos depois, apareceu minha mãe, que vinha de cumprimentar a família da Fernanda. Ela me viu sentada ali, olhou para a mesa, olhou para as mesas principais onde já estavam acomodados os familiares dos noivos e sentou-se ao meu lado sem dizer nada por um momento. Depois, inclinou-se para mim. Não faça uma cena, ela sussurrou. Por favor, hoje é o dia do Rodrigo. Olhei para ela. Tinha aquela expressão que conheço desde criança, a de quando me pede para engolir algo sem mastigar, para que tudo fique em paz. Claro, eu disse, e sorri para ela. Um sorriso tranquilo, daqueles que não têm nenhuma pressa. Minha mãe me olhou um segundo mais, como se não soubesse bem o que significava aquele sorriso, e depois foi procurar seu lugar em outra mesa. O jantar começou. Eu comi. O rapaz das bebidas era simpático. Me contou que estudava comunicação à noite e trabalhava em eventos nos fins de semana
para pagar a faculdade. Hortência, a do bolo, era de Tlaxcala e fazia bolos desde os 16 anos, porque sua mãe a tinha ensinado. Conversamos. Foi uma conversa real, daquelas que não precisam fingir nada. Então, o mestre de cerimônias anunciou que era o momento dos brindes. Primeiro falou o pai de Fernanda, que segurava o microfone com a desenvoltura de quem já o usou muitas vezes. Falou 5 minutos sobre a filha, do orgulho que sentia, de como ela tinha escolhido bem. Depois falou a mãe de Fernanda, breve e emocionada. Depois um amigo do Rodrigo da faculdade, que contou uma anedota de quando eram colegas de laboratório. E então, o mestre de cerimônias disse que se alguém mais quisesse dizer algumas palavras, o microfone estava disponível. Levantei-me. Senti que minha mãe, da sua mesa, me olhava. Senti que Rodrigo, da mesa principal, franziu a testa por um breve momento. Caminhei até onde estava o mestre de cerimônias. Pedi o microfone. Ele me deu. Fiquei de frente para as 120 pessoas sentadas naquele salão e esperei um segundo para que o ruído diminuísse. Boa noite, eu disse. Meu nome é Carmen. Sou a irmã mais velha do Rodrigo. Houve um murmúrio amável de reconhecimento. Pessoas que assentiram, pessoas que sorriram. A família de Fernanda, que não me conhecia, fez aquela expressão atenta de quem espera um discurso emotivo. Quero aproveitar este momento para falar do Rodrigo, continuei, porque acredito que há coisas sobre ele que muita gente aqui não conhece e que vale a pena a Fernanda saber, agora que vão construir uma vida juntos. Rodrigo me olhava da mesa de honra com um sorriso que já não chegava aos olhos. Rodrigo é engenheiro industrial, como muitos de vocês sabem. Ele se formou há 1 ano e meio com boas notas e com um diploma de uma universidade particular de prestígio. Fiz uma pausa. O que talvez nem todos saibam é que essa universidade fui eu quem pagou. Durante 4 anos, cada mensalidade, cada livro, cada semestre. Porque quando meu pai morreu, eu tinha 19 anos, Rodrigo tinha 16, e alguém tinha que sustentar o que restava em pé. Esse alguém fui eu. O salão estava em silêncio. Não o silêncio incômodo de quando alguém diz algo fora de lugar. O silêncio parado de quando 120 pessoas estão processando algo ao mesmo tempo. Não digo para reclamar nada, eu disse, e era verdade. Digo porque Rodrigo vai ser o marido da Fernanda, e Fernanda merece saber com quem se casa. Merece saber que tem ao lado alguém que foi apoiado durante 4 anos pela irmã mais velha, e que esta noite me colocou na mesa de serviço, no fundo do salão, entre a senhora do bolo e o rapaz que serve as bebidas. Olhei para aquela mesa, que por sinal são pessoas muito agradáveis com quem tive uma conversa muito melhor do que teria tido em qualquer outra mesa. Alguém soltou uma risada nervosa. Outra pessoa a cortou. Rodrigo. Olhei diretamente para ele. Desejo-lhe uma vida longa e feliz com a Fernanda. De verdade. Mas também desejo algo mais. Que algum dia você entenda a diferença entre as pessoas que te amam e as pessoas que simplesmente te são úteis. Porque essa diferença existe, e cedo ou tarde a gente aprende a vê-la. Levantei minha taça. Pela Fernanda, que merece tudo de bom, e pelo Rodrigo, que oxalá algum dia esteja à altura dela. Bebi. Voltei para a mesa 12. Hortência me deu um tapinha na mão sem dizer nada. O rapaz das bebidas me serviu mais vinho sem que eu pedisse. Minha mãe não veio me procurar aquela noite. Rodrigo também não. Fernanda, sim. Ela se aproximou da minha mesa uns 20 minutos depois do brinde, sozinha, sem o vestido de noiva, mas com a mesma graça de quem não precisa do vestido para ser ela. Sentou-se na minha frente. É verdade o que você disse? Ela me perguntou. Sim, eu disse. Fernanda assentiu devagar. Ficou um momento em silêncio. Eu não sabia, ela disse. Já sei. Vou conversar com ele. Isso é entre você e ele, eu disse. Eu só vim ao casamento do meu irmão. Fernanda me olhou um momento mais, levantou-se
e voltou para a mesa de honra. Não sei o que ela disse ao Rodrigo aquela noite. Não era da minha conta saber. Fui embora antes da dança. Peguei minha bolsa, me despedi da Hortência e do rapaz das bebidas, que se chamava Emílio e que espero que tenha terminado sua faculdade de comunicação, e saí para o estacionamento, onde o ar de maio cheirava a terra úmida, e a algo que demorei um momento para identificar. Liberdade, acho. Ou algo muito parecido. Minha mãe me ligou no dia seguinte com a voz tensa de quem passou a noite toda procurando as palavras certas e não as encontrou. Você envergonhou seu irmão no casamento dele, ela me disse. Rodrigo me colocou na mesa de serviço, mãe. Foi um erro. Poderia ter sido resolvido sem armar esse espetáculo. Quando ia ser resolvido? Perguntei. Quando você pretendia dizer algo? Houve silêncio. Você é a mais velha, ela disse por fim. É para você dar o exemplo. 4 anos pagando a faculdade dele não foi exemplo suficiente. Minha mãe não respondeu a isso. A conversa terminou pouco depois, sem se resolver nada, e sem que nenhuma de nós chorasse, o que já era algo. Rodrigo não me falou por 3 meses. Quando finalmente me ligou, não se desculpou exatamente. Disse que entendia que eu estava zangada, que a situação da mesa tinha sido um erro de coordenação, que Fernanda e ele queriam que as coisas entre nós estivessem bem. Eu disse que me parecia bem. Não lhe disse que bem não significava igual a antes. Passaram-se 14 meses. Rodrigo e Fernanda moram num apartamento na colônia Colomos. Eles me convidaram para jantar 2 vezes, jantares normais, sem intenção visível. Fernanda é direta e tem senso de humor, e me parece que ela sim entende coisas que Rodrigo ainda está aprendendo a entender. Minha mãe e eu continuamos nos falando toda semana. Não voltamos a mencionar o casamento. Há coisas que as famílias guardam numa gaveta e fingem que a gaveta não existe. Está tudo bem. Eu sei o que há na gaveta, e com isso me basta. O que mudou foi o que está na minha conta de poupança, que agora cresce cada mês, porque já não há mensalidades universitárias para pagar, nem laptops de ninguém para comprar, nem despesas que eu resolva em silêncio para que outro possa se concentrar em seus sonhos. Comprei uma cafeteira boa. Tirei umas férias em Ouro Preto em janeiro, sozinha, e caminhei pelo mercado de São Sebastião, comendo pão de queijo, sem ter que prestar contas a ninguém. Pequenas coisas, mas minhas. A quem estiver lendo isso e se reconhecer em algum lugar desta história, há uma diferença entre ser generosa e ser invisível. Eu fui generosa durante anos, e em algum ponto essa generosidade se tornou invisível, se tornou óbvia, se tornou parte da paisagem que ninguém nomeia, porque nomeá-la obrigaria a agradecer. A mesa de serviço não foi um erro de coordenação, foi o resumo de como me viam. E às vezes, a única coisa que resta a fazer é levantar, pedir o microfone e dizer a verdade em voz alta diante de 120 pessoas, não para fazer mal a ninguém, mas para que você mesma se ouça dizê-la.